Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vou falar que é o Diogo Guedert, advogado e professor do canal Trabalhista para Empresas, e hoje eu vou falar sobre cobrar metas sem correr riscos. Então, quais são os limites, se é que existem, né? Na cobrança de metas, na estipulação de metas, é possível que a empresa estabeleça essas metas? Com que condições ela deve estabelecer as metas ou pode estabelecer essas metas e da forma como ela pode ou não cobrar os seus colaboradores para o cumprimento daquelas metas que foram traçadas? Isso tudo eu vou estar falando na aula de hoje aqui, desmistificando algumas situações, orientando, dando algumas sugestões de como implementar as metas, como cobrar metas. Esse é o objetivo na nossa aula de hoje, que de fato tem a sua relevância numa questão motivacional, numa questão de estímulo do colaborador para atingir aquele resultado. Então é um processo de ganha-ganha, né? Então a empresa estabelecendo a meta por algo que seja importante para ela, fazendo com uma motivação para que o seu colaborador consiga atingir essa meta e tenha por conta disso uma contrapartida financeira, com folga, enfim, a empresa é que vai definir, mas é importante que saiba adequadamente estipular e principalmente como cobrar essas metas dos colaboradores, ok? Vamos lá então. As metas, elas são necessárias em muitas áreas, mas as empresas nem sempre sabem como agir, né? Então, empresas às vezes que colocam os pés pelas mãos, sem critério no estabelecimento de metas, sem tato na hora de fazer a cobrança dessas metas. Então, tem algumas limitações, tem forma de implementação dessas metas, e empresas que talvez sequer pontuem, estabeleçam as metas e talvez estão perdendo boas oportunidades de dar uma alavancada no seu negócio em parceria com o seu colaborador, um colaborador mais estimulado, mais desafiado na medida certa, obviamente, para buscar o crescimento, então, naquilo que eventualmente é importante para a empresa, seja dependendo de como for, estabelecimento de metas na área de vendas, talvez tenha uma quebra muito grande do seu estoque, esse seja o foco providencial da empresa, pelo menos num determinado período, enfim, a empresa, o seu cliente, é que vai fazer uma avaliação daquilo que é mais importante estimular, estabelecer como um certo desafio, que esse é o objetivo das metas, para que os colaboradores atinjam aquilo que seja importante para a empresa. Vamos lá. Casos emblemáticos, né, que a gente tem, especialmente quando a gente vê na jurisprudência, de estabelecimento de metas e o não cumprimento das metas, situações em que as empresas acabam perdendo a mão na forma de fazer essa cobrança e utilizar o não atingimento de metas em alguns aspectos como castigos, né? Então a gente já tem vários casos, às vezes tem que o empregado que não atingiu aquela meta considerada adequada, uma meta de venda, por exemplo, e ele tinha que imitar algum animal, por exemplo, ou tinha que se vestir numa situação constrangedora. Então, esse tipo de cobrança de metas ou o resultado daquelas ocasiões em que o empregado não consegue atingir a meta, ele não pode significar um castigo ou colocar esse empregado numa condição humilhante, porque não só você não vai atingir o objetivo, justamente por conta do insucesso do seu colaborador no sentido do atingimento daquelas metas, como pode estar criando um passivo trabalhista para a empresa por conta de essa falta de cuidado, implementação, como eu acabei de falar, de castigos, pode representar até uma futura ação trabalhista com pedido de dano moral por conta de eventualmente estar colocando aquele empregado numa condição humilhante, vexatória, e nós temos N situações na jurisprudência a esse respeito. Eu, particularmente, eu vou dar uma opinião bem pessoal minha, tá? E às vezes até o pessoal fica, o Diogo às vezes é muito aberto, assim, muito moderno nessa... Eu de fato, assim, eu tenho eu não tenho muita sensibilidade, talvez não seja nem essa a palavra mais adequada, mas eu acho que as pessoas, quando desafiadas, na medida certa, obviamente, elas conseguem
muitas vezes tirar o melhor de si por conta daquele desafio. Então, eu relativizo algumas situações do ponto de vista da minha visão particular, naquela cobrança um pouco mais incisiva nessa questão do atingimento de metas. Eu uso muito o exemplo do Steve Jobs, né? Se fosse brasileiro, com toda certeza o iPhone não seria fabricado, não teria aquele invento, porque ele explorava ao máximo ali a sua equipe para buscar a melhoria, a perfeição, era isso que ele pretendia atingir. Aqui, certamente, grande parte da equipe que trabalharia, eventualmente trabalhasse com o Steve Jobs, entraria com ação trabalhista, ganharia ação trabalhista justamente por conta do excesso nessa cobrança. Então, às vezes eu sou mais flexível ou menos sensível, talvez, nesse aspecto, e a gente tem que trabalhar com a realidade do qual a gente está vivenciando. A nossa justiça do trabalho é bastante protecionista nesse aspecto e, de fato, há muitos abusos na hora dessa cobrança de metas e a gente tem que trabalhar com essa realidade que nós temos aqui. Obviamente, castigos físicos, eu não estou falando, não estou defendendo isso, não me entendam mal, eu só tenho uma posição particular, pessoal, de que às vezes uma visão, pelo menos atual, e um senso comum que às vezes acham que há um excesso, talvez ali esteja buscando um patamar acima e às vezes assim, boas situações, bons resultados se atingem quando a gente está ali sendo pressionado no bom sentido, obviamente, para tirar o melhor de cada um de nós. A gente tem uma legislação bastante protecionista, então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. O que não significa que a empresa não pode estabelecer metas. Eu já vou falar aqui, inclusive tem previsão legal para isso. O cuidado que a empresa tem que ter é na hora de implementar, ou na hora de cobrar aquelas metas, especialmente quando elas não são atingidas. Então, esse tipo de castigo, e não estou defendendo, obviamente, esses castigos que são praticados, mas é um cuidado que a empresa então tem que ter, que talvez há 15, 20 anos atrás isso fosse mais comum que acontecesse, né? Dentro das empresas, de colocar aqueles empregados em situações mais constrangedoras, às vezes até achando que estaria num tom de brincadeira para que estimulasse aquele empregado. Isso é absolutamente não recomendável nos dias atuais, justamente por conta do eventual risco de uma futura ação trabalhista com um pedido de danos morais. Então, ainda que esse empregado não tenha atingido, esse ou esses empregados, pode ser uma coletividade, não tenham atingido a meta planejada pela empresa, muito cuidado na hora de apresentar o resultado, de cobrar aquilo ali. Deve sempre pensar não como uma punição pelo não atingimento, mas sim como um estímulo para que talvez uma nova meta seja aí sim alcançada, entender o porquê aquele colaborador ou aquela equipe não conseguiu atingir as metas, mas descartar, excluir a possibilidade de implementar castigos por conta do risco que isso importa numa eventual demanda futura aí com pedidos de danos morais. E uma outra situação também que eu julgo como esses casos emblemáticos é que às vezes a empresa acaba perdendo a mão na hora de implementar metas que são impossíveis de serem cumpridas. Então, é preciso que ela seja de fato desafiadora, mas é que ela seja alcançável por um outro lado também. Implementar metas que a empresa sabe que não vai ser cumprida e talvez nem o próprio empregado tenha confiança de que vai conseguir cumprir aquelas metas, não tem finalidade absolutamente nenhuma, porque ele não vai se sentir motivado a buscar o atingimento daquela meta e naquilo que seria eventualmente uma motivação ou algo diferenciado para atingir aquele resultado almejado pela empresa, não vai surtir o efeito nenhum, muito pelo contrário, talvez vai surtir um efeito inverso de desestimular, né, aquele colaborador, aquela equipe de empregados, justamente porque ele sabe que não vou nem dar todo o meu esforço aqui, porque é impossível conseguir atingir isso. Então, eu chamo a atenção para esses dois pontos: o cuidado do não atingimento, de não importar em castigo para os empregados, aquela equipe, aqueles colaboradores que não conseguirem atingir essa meta, e por um outro lado também,
ter a medida certa da implementação de uma meta, e obviamente quando a gente estabelece uma meta, não é que significa que ela deve ser fácil, que todo mundo vai atingir. Não, daí não é meta, isso já faz parte da normalidade, é algo ordinário no dia a dia daquela empresa, daqueles colaboradores, e isso não é estabelecimento de metas. Mas cuidado para não subir a régua muito alta a ponto de tornar essas metas impossíveis de serem alcançadas. Inclusive porque às vezes a própria empresa talvez coloque meta tão desafiadora, mas não dá as ferramentas também em contrapartida para aquela equipe, para os empregados, de conseguir atingir aquelas metas consideradas, portanto, impossíveis. Talvez se eles tivessem todas as informações ou todos os elementos para atingir aquela meta, seja do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de equipamento, por exemplo, para atingir aquilo ali, aquela meta não se tornaria impossível. Mas tornar o ambiente propício para que esses empregados consigam atingir essas metas, isso é importantíssimo na hora de estabelecê-las. Ok? Vamos lá. Casos mais comuns que a gente vê aí quando a gente está com um probleminha ali no estabelecimento de metas ou na cobrança das metas. Gestores mal orientados, seja para implementar as metas, então não sabem como fazê-lo, e também, por um outro lado, também não sabem como cobrá-la, inclusive de não saber estimular no insucesso do atingimento daquelas metas. Então, muitas vezes por conta de gestores mal treinados, mal orientados nesse sentido, como eu falei, seja de estabelecer metas, seja de cobrar o cumprimento dessas metas, ou então de metas mal registradas. Estabeleceu a meta, mas não tem o direcionamento correto, ninguém sabe bem ao certo o que precisa ser feito para atingir, qual é o padrão de atingimento. Quando você não tem as regras bem claras nesse sentido, você pode também estar criando um problema, daqui a pouco até de a empresa, por registrar mal essas metas ou mal implementá-las, às vezes o empregado já está achando que as cumpriu, e quando não, esse não era o posicionamento da empresa, justamente porque não ficou muito claro, não ficou transparente, não ficou aberto o que exigido ou desejável pela empresa no sentido de atingimento dessas metas que são apresentadas para os empregados, ok? Vamos lá. O empregador, ele pode cobrar metas? Sim, o empregador pode cobrar metas. Isso faz parte do poder diretivo do empregador. Isso está lá no artigo 2º da CLT. Vamos lá. O que diz o artigo 2º da CLT? Considera-se um empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ou seja, aqui nós temos o poder diretivo, chamado poder diretivo da empresa, de direcionar o seu negócio à sua conveniência, obviamente respeitando os limites que a lei lhe impõe, especialmente naquilo que eventualmente possa afetar um direito pessoal e individual do seu colaborador. Mas ela tem essa liberdade de dirigir o seu negócio à sua conveniência. Por conta disso, por conta desse poder diretivo da empresa, o estabelecimento, a implementação de metas, desde que feitas dentro de uma normalidade, que sejam cobradas num ambiente de certa forma urbano, né? De não permitir uma cobrança excessiva, vexatória, humilhante para aqueles colaboradores. Isso está dentro então do considerado o chamado poder diretivo do empregador. Então, Diogo, como eu devo orientar o meu cliente, empresa, a cobrar essas metas sem correr os riscos? Então, é possível cobrar metas? Mas assim, como que a gente vai fazer para fazer a cobrança dessas metas, para implementar essas metas de forma a ser algo que seja viável dentro do negócio dos nossos clientes, implementar essas metas? Como eu falei, muitas empresas erram ao não estabelecer metas, criar situações desafiadoras, estimulantes para os seus colaboradores, e outras, por um outro lado, erram quando perdem a mão na hora de estabelecer essas metas de forma absolutamente equivocada, ou quando não equivocada, o estabelecimento da meta em si, mas a forma como ela é cobrada daquela sua equipe. Então, eu vou passar aqui a seguir
como a gente deve orientar, como o advogado pode auxiliar o seu cliente na parte de consultoria, especialmente a cobrar essas metas sem que isso implique na criação de um passivo, de um eventual passivo trabalhista por conta de uma inadequação, seja no estabelecimento das metas ou especialmente no cumprimento dessas metas. Vamos lá. As metas, o primeiro ponto, até isso questão de uma análise até de empreendedor mesmo, o empresário também, quando ele fixa essas metas, sempre buscando atingir um resultado que lhe seja conveniente, aquilo que talvez esteja tirando seu sono, talvez o seu desafio pessoal ou da empresa, enfim, para atingir, eu quero chegar nesse patamar, o que eu preciso fazer para atingir esse resultado, o estabelecer, então, aquelas metas e elas devem ser claras e atingíveis, ainda que desafiadoras. Então, para a meta ter, de fato, um efeito prático relevante, elas precisam ser desafiadoras. Porque se ela for facilmente alcançada, não tem esforço nenhum ou não tem um esforço adicional para o atingimento daquela meta, como eu falei anteriormente, ela não é meta, faz parte do ordinário da empresa, algo comum, algo que está presente ali no dia a dia. Então, quando você vai estabelecer as metas, você tem que sempre analisar nesses ângulos, né? De que ela seja desafiadora, ela precisa impulsionar um certo desafio para que ela seja de fato atingida e, em contrapartida, ela precisa ser alcançável. Não adianta você botar uma meta absolutamente desafiadora, mas que você sabe que não vai conseguir, aquele colaborador não vai conseguir atingi-la por conta de ela ser inalcançável. Como eu falei lá no início, alguns erros, né, de implementar metas impossíveis. Então, sempre equilibrando esses dois pontos, que ela de fato ela seja desafiadora, não seja uma meta fácil, né? A empresa já vende, por exemplo, todo mês ali faz parte do seu faturamento uma venda, caso a meta seja estimulada para a venda, um aumento da venda, por exemplo. A empresa vende ali todo mês 100 mil reais e você vai botar uma meta ali para agora esse mês eu preciso vender 101 mil reais. Isso faz parte do comum, não tem desafio nenhum, já faz parte da dinâmica daquela empresa. Uma meta desafiadora nesse aspecto seria talvez aumentar o faturamento num mês específico ou para o próximo ano, quando a gente estou tratando aqui de vendas, mas a gente pode estabelecer metas dos mais diversos, mas talvez em aumento, um acréscimo de 10%, de 20%. Então, isso é de fato um desafio para essa empresa? É um desafio. Ele de fato é alcançável? Não, de repente está havendo uma retração no mercado e é inalcançável conseguir um aumento naquela mesma circunstância. Talvez aumentando o quadro da equipe, talvez a empresa conseguiria fazer isso. Enfim, sempre equilibrando nesses dois pontos, que elas sejam desafiadoras e também que elas sejam atingíveis, né? Que não se torne uma meta, portanto, impossível. As metas, elas devem estar previstas por escrito para uma maior segurança. Jogar, então, a meta ao vento, especialmente quando você está vinculando algum benefício no atingimento daquelas metas, elas devem ser feitas por escrito, até para que essa relação fique mais clara. O que eu preciso fazer para atingir aquilo que estão me colocando como um desafio, como meta para que eu atinja. É isso que eu preciso fazer? Qual é o meu objetivo? Qual é a meta? Se você não tem isso por escrito, talvez você possa ter um conflito lá na hora da chegada, seja do parte da empresa, seja por parte do empregado. O empregado achou que a meta era essa, ou que o resultado a ser atingido era aquele, e a empresa achava que tinha se feito compreender pelo seu empregado e, na verdade, a meta era outra. Então, a partir do momento que você tem isso por escrito, colocado no papel, formalizado a informação, isso facilita muito na cobrança de ambos os lados, seja do empregado naquilo que ele precisa atingir ali para concluir a sua meta e também, caso haja uma contrapartida, que ele, olha, empregador, eu consegui cumprir, fui estimulado, fui desafiado, consegui atingir essa meta desafiadora que você me implementou e aqui agora eu quero essa contrapartida. Se você também não tiver isso por escrito, você pode, aquilo, especialmente nesse caso, né, uma meta que foi de fato
estabelecida para o empregado, que teria uma contrapartida, ele conseguiu atingir e depois, por conta de uma má formulação, ou não está claro, ou não está formalizado, ele atinge aquilo que seria um estímulo para ele, pode ter absoluta certeza que vai gerar uma relação extremamente conflituosa, porque ele, com todo o esforço, conseguiu atingir aquilo que na cabeça dele era o desafio proposto e não teve a contrapartida por conta de as regras não estarem devidamente formalizadas, não estarem claras o suficiente para saber o que cada uma das partes precisaria fazer para atingi-las. Então, eu sempre recomendo que se faça isso por escrito, se formalize essa informação das metas, para que lá na frente, especialmente quando tem o seu atingimento, não haja um conflito de que atingiu ou não atingiu, qual é a contrapartida de cada uma das partes no resultado final dessas metas, ok? Vamos lá. Os gestores também que cobram as metas devem ser treinados para isso. Muitos ultrapassam esses limites criando um passivo trabalhista. Como eu já falei também anteriormente, os gestores, aquelas pessoas que vão fazer a cobrança de metas, talvez não sejam os próprios gestores quem vão estabelecer as metas, mas talvez sejam eles ali. A meta vai ser estabelecida para o mês de outubro, para o mês de novembro, seja lá o qual for, e vai ter aquele acompanhamento periódico ali dos gestores, na cobrança então dessas metas que deverão ser alcançadas pelos seus colaboradores. Se eles estiverem errando a mão na hora dessa cobrança, pode ter absoluta certeza que no final dessa caminhada as coisas não vão estar andando adequadamente. Ainda que elas sejam, de fato, atingidas, talvez o custo para atingi-las teve um efeito muito negativo dentro da organização, justamente por conta de alguns excessos, eventualmente praticados pelos gestores, ou estimulando da forma errada, não sendo transparente na hora de exigir determinadas circunstâncias ou situações dos seus colaboradores. Então é importante que esses gestores, quem vai estar fazendo o acompanhamento, especialmente a cobrança dessas metas, que tenham um treinamento adequado para que eles sejam uma mola propulsora em auxílio à empresa, em estimular esses empregados e não que seja alguém que esteja atrapalhando a busca, o resultado então daquela meta. Importante também que os resultados sejam apresentados à equipe. Muitas vezes acontece isso, né? As empresas também falham quando estabelecem a meta, mesmo que formalizem ela por escrito, e depois não têm a transparência de apresentar o resultado do que tinha sido traçado ali como um planejamento. Então, às vezes, os empregados não sabem se de fato atingiram ou não atingiram aquela meta, ou se não atingiram, com que transparência? Olha, pelo volume, pela anotação que eu tinha aqui, se essa era a determinada meta que era controlável pelo próprio empregado, olha, na minha opinião, eu atingia, eu quero agora ter uma transparência da empresa, a contrapartida da empresa, que ela me mostre aonde que eu não consegui atingir a meta que ela tinha, me estabelecido. Então é importante ter essa transparência também por parte da empresa, porque não é uma via de mão única, né, que eu só vou estabelecer a meta que o empregado vai ter que cumpri-la e tal. Não, tem as responsabilidades, a contrapartida da empresa também, no sentido de ter a transparência, de apresentar o resultado, inclusive para que, caso essas metas sejam, volta e meia, implementadas dentro da empresa, os próprios empregados aprendam justamente naquelas ocasiões em que as metas não foram atingidas, bom, o que eu fiz de errado aqui nesse mês que eu não consegui atingir esse resultado, que eu não pretendo repetir esses mesmos erros num futuro, numa nova implementação de uma nova meta aí que a empresa vai me trazer. Se você não está apresentando esses resultados aqui para a sua equipe, talvez a equipe nunca vai saber qual é o melhor caminho para o atingimento daquelas metas que você está exigindo, ok? Vamos lá. É importante também o nosso papel de advogado ajudar o cliente a ponderar os motivos pelos quais as metas não são atingidas. Então, às vezes, o advogado pode ter um papel bastante importante justamente para acompanhar com o seu cliente nesse trabalho, enfim, de consultoria, auxiliando ali, sendo o braço direito, talvez, ou um consultor, ou o oráculo um auxiliar, enfim, do empresário. Olha, eu acho,
com a minha experiência aqui, que talvez você não conseguiu ter esse resultado porque você não criou um ambiente propício para o atingimento dessas metas. Essas metas que você estabeleceu são metas que são praticamente impossíveis de serem atingidas. Talvez não foram atingidas porque você está desrespeitando a legislação trabalhista. Enfim, o advogado pode e deve, quando obviamente chamado para exercer esse tipo de papel, mas o advogado auxiliando então o cliente a botar um pouco de luz ali naquilo que ele está errando e de que forma ele pode auxiliar a retomar o caminho da implementação de uma meta adequada. Às vezes, pode ser, o cliente resolveu por conta própria estabelecer aquelas metas, criar um documento para isso e um documento está muito mal redigido. Talvez se tivesse uma redação de um advogado, por exemplo, e obviamente quando a gente fala de colocar um advogado para estabelecer as metas, não é para criar um contrato, um tratado de 52 folhas para burocratizar a operação. Muito pelo contrário, mas às vezes para dar clareza justamente onde não há, numa redação às vezes mal feita, sem se preocupar com eventuais impactos trabalhistas no estabelecimento daquelas metas. Enfim, o advogado pode ter um papel fundamental para ajudar o cliente nessa implementação, especialmente nesses motivos pelos quais a empresa não está conseguindo o atingimento daquelas metas que foram anteriormente traçadas. E o que nós temos aqui quando a gente vai tratar então de metas, implementação de metas ali dentro das empresas? O que surge como um mercado, um leque de oportunidades para os advogados? Talvez pareceres a respeito de situações dessa natureza, de orientação também, através de parecer, como estabelecer uma meta, usando um pouco do que eu estou falando aqui para vocês nessa aula de hoje, de ter cuidado na hora da cobrança dessas metas, do resultado que não imponham castigos, quais são as implicações eventualmente legais do que a empresa está estabelecendo como meta. Então, eu estabeleci aqui uma meta para essa equipe, eu vou pagar de determinada forma. Será que isso é possível, não é? Tem algum impacto trabalhista naquela verba que você está implementando para pagar esse tipo de benefício? É possível, não é possível? Então, isso tudo pode ser objeto de um parecer, de um estudo técnico do advogado, para que a empresa também tenha segurança na hora de fazer isso, na hora de implementar, caso esse seja o interesse da empresa de estabelecer determinadas metas ali. Às vezes você pode, eu estou com um problema muito alto, um alto índice de atestados médicos aqui, você pode talvez ajudar o seu cliente a estabelecer uma meta para não ter então um volume muito grande de faltas daqueles colaboradores, se esse é um problema que a empresa está sofrendo, por exemplo. Às vezes determinado setor está tendo uma quebra, uma diferença muito grande de estoque. Por que não ajustar, auxiliar, ajudar o seu cliente a implementar metas no sentido de contornar esse tipo de problema? Então, assim, o seu cliente é que vai direcionar aquilo que é mais importante, talvez naquele momento especificamente. Agora eu preciso focar, eu estou com uma rotatividade muito grande de colaboradores. Talvez a meta seja cuidar da contratação, por exemplo. Num outro período, talvez ele esteja com um problema de furo no estoque, diferença de estoque, seja lá o que for. Num outro momento ele precisa aumentar o volume de vendas ou aumentar a lucratividade, ainda que permaneça com o mesmo volume de vendas, o resultado seja o mesmo, mas precisa aumentar a lucratividade. Enfim, os desafios são os mais diversos e o empresário, o empregador, é que vai à conveniência dele, na oportunidade que lhe for surgida ali, analisar o que é mais importante para o estabelecimento de metas, e o advogado pode auxiliá-lo, especialmente nesse caso aqui, oportunidade de a gente estar apresentando pareceres nesse sentido. Além disso, pode ser uma oportunidade também de a gente auxiliar esse nosso cliente na elaboração de programas de premiação. Então, geralmente, quando a gente está estabelecendo a premiação, especialmente agora, depois da reforma trabalhista, que ampliou bastante a oportunidade de estabelecer prêmios que não têm natureza salarial, tem natureza indenizatória, o que torna bastante vantajoso e estimulante que a empresa faça dentro dos seus quadros, mas é preciso que tenha um acompanhamento de um advogado também. Porque talvez a empresa comece a implementar uma política de premiação e sai distribuindo prêmio para todo mundo, não se enquadra naquela situação prevista lá
na lei, quando estabelece, quando trata da premiação, né, que precisa ser um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Então, assim, se você começa a pagar premiação para todo mundo todo mês, isso não tem o caráter de prêmio. Então, nesse aspecto, pode ser mais uma oportunidade que o advogado tem em auxiliar a empresa a estabelecer essa política de premiação, que obviamente sempre deve estar atrelada a algum tipo de meta para justamente mensurar aquilo que supera o que é o ordinariamente esperado, então, daquele colaborador ou daquela equipe, apto a gerar o pagamento dessa premiação, que, como eu falei, é bastante vantajosa do ponto de vista de que não tem todos aqueles custos de todos os encargos trabalhistas, justamente por conta da natureza dessa verba, de não ter natureza salarial e sim indenizatória. E também uma possibilidade de o advogado fazer alguns cursos in company dentro das empresas para os gestores, para quem está cobrando aquelas metas, de forma a treinar esses gestores justamente para não cometer todos aqueles erros que eu falei anteriormente também, de, às vezes, pessoas mal preparadas para estimular, para cobrar essas metas. Talvez o advogado fazendo ali um curso, um treinamento com a equipe, com os gestores, pode ser uma boa oportunidade para o advogado fazer isso também com essa apresentação, com esses cursos dentro da própria empresa, treinando pessoas, ajudando no estabelecimento daquelas metas, talvez conversando com a equipe o que ela precisa fazer, o que está dentro daquela normalidade daquilo que foi traçado como meta. Enfim, são oportunidades que surgem para o advogado apresentar os seus serviços nesse ponto aí, quando a gente está discutindo implementação, cobrança de metas e por aí vai. Pessoal, é isso. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Continue nos acompanhando nos nossos canais. A minha meta é que eu tenha o maior número de inscritos para cada um de vocês que vai nos acompanhando. Pelo menos essa é a minha meta. Espero que ela seja... Não posso contar qual é, mas ela é sim desafiadora e plenamente alcançável. Me ajude então a eu cumprir a minha meta? Um grande abraço!